Bom dia, meu amigo Luiz, tudo bem com você? Bom dia, Liliana. Tudo bem contigo? Também, graças a Deus. Muito obrigada, em primeiro lugar, por estar aqui, né, junto comigo para a gente trazer um pouco mais de conteúdo, que eu percebo que tanto as minhas caixinhas quanto as suas ali, que eu acompanho nas redes sociais e te parabenizo todas as vezes, me parece que o nosso público é muito parecido no que tange a jovens advogados que têm dúvidas em relação à audiência. Tem um monte de dúvida, mas a audiência me parece que pega muito. E é natural, né, Luiz? Ninguém ensinou a gente a fazer audiência, né? Eu não aprendi na faculdade, você aprendeu? Não, não aprendi na Não. faculdade, não. E a audiência é um aspecto, né, Liliana, que eu sempre digo, eu brinco que a audiência é o coração do É, processo. E muitos advogados não se preparam de forma adequada para esse evento tão importante quanto é a audiência, no processo do trabalho. Não adianta nada você fazer uma bela petição inicial ou uma bela contestação, tá munido de provas, documentos, testemunhas, se você não conduzir bem a audiência, né? Às vezes, claro. uma situação pontual na audiência, um vacilo, um indeferimento de uma prova, você não faz os protestos no momento adequado, É. e especialmente também a questão de acordo, que é o que a gente vai se propor a falar hoje aqui, das maiores dúvidas dos advogados quanto à necessidade ou não de se preparar para uma audiência, inclusive uma audiência inicial. E eu acho Com extremamente que o certeza. advogado, extremamente aconselhável que o advogado esteja preparado até mesmo para essas audiências de conciliação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu também acho. E quando a gente fala de acordo, normalmente as pessoas pensam só no aspecto financeiro. E acordo, eu sempre falo, tem que ser uma estratégia, né, Luiz? O que que você leva em consideração na hora de você orientar o teu cliente a fazer ou não acordo? Acho que tem vários aspectos. Você falou bem na questão financeira do acordo, que é importante, evidentemente, mas a gente tem, dentro do mesmo processo, muitas vezes, uma lead jurídica e uma lead do que eu chamo de lead sociológica, né? A questão de querer ou não querer fazer acordo. Tem empresas que têm políticas de não fazer acordo porque acham que um acordo pode acabar estimulando outros empregados a entrarem com ação, entra com ação, que eles fazem acordo. E nós, como advogados, temos que respeitar a posição do nosso cliente, né? Seja empresa, seja empregado. Sem O dúvida. empregado, muitas vezes, você tem uma condição para fazer uma proposta de acordo num valor. Vou citar aqui a título exemplificativo: R$ 50.000 seria uma proposta razoável para esse processo, considerando o que eu tenho de prova, considerando que o Uhum, não é meu, mas o meu cliente, naquele momento, está passando por uma dificuldade, o meu cliente está desempregado, o meu cliente claro. está querendo iniciar um novo negócio, de maneira com que a empresa faz uma proposta de 10.000 Ele e ele aceita. eventualmente pode aceitar. E aí não cabe a nós, advogados, estar Exatamente. julgando a ideia do cliente com relação a valores para fins de uma composição, né? O que que eu, Luke, levo em consideração para levar uma proposta razoável para a audiência? E eu acho extremamente importante que o advogado esteja preparado para esse momento, levar uma proposta fundamentada, para que o juiz não questione: doutor, de onde é que o senhor tirou essa proposta? Claro. Ou para você enfrentar o juiz no momento em que ele fizer uma proposta absolutamente desarrazoada É, ou fora do contexto do que está se discutindo no processo. Às vezes eu posso fazer uma proposta pelo reclamante de R$ 20.000 e eu já levei em consideração o risco do processo, eu claro, já levei em consideração o que tem de situações incontroversas no processo, eu já claro. levei em consideração o que o juiz ou o que aquele tribunal mais ou menos defere a título de dano moral naquele caso. Sim, Portanto, eu fazer um pedido de R$ 20.000 numa indenização porque não teve a carteira assinada, se aquele tribunal ou não dá a indenização, vou dar ou 3 quando dá mil. R$ 2.000, R$ 3.000. É, Então, isso eu também tenho que levar em consideração, e é importante, eu acho, para o advogado saber o porquê de ele estar fazendo aquela proposta. Porque quando claro. você faz uma proposta de R$ 20.000, a empresa oferece R$ 3.000, e o juiz faz uma proposta intermediária de 10, de R$ 12.000, eu vou saber explicar para o juiz o porquê de que aquela proposta do juiz, aquela salomônica, não é razoável naquele caso específico. Sem dúvida. Aqui a gente tem, só de verba rescisória em controvérsia, Uhum, R$ 10.000. Aqui a claro. gente tem
um cartão ponto que a empresa juntou com horário britânico. É o ônus da Uhum. prova da empresa. Não sei se ela vai fazer. Aqui eu Lógico. tenho, enfim, várias situações que o caso concreto vai poder nos auxiliar na elaboração de uma proposta bastante razoável para se levar para essa audiência. Concordo plenamente. E também eu levo muito em consideração, Luiz, o quanto aquele processo pode afetar psicologicamente o meu cliente, se ele for uma empresa pequena, empresa familiar. Às vezes a pessoa fala, eu não dou conta de ir para a audiência. Você tem que levar em consideração e muitas vezes aumentar a tua proposta de acordo, você com o empregador, por conta dessa questão. Acontece. Ou você vê que o reclamante juntou um documento que você não quer que o juiz veja ou que outros advogados tenham acesso. Você fala, puxa vida, eu não quero, porque esse documento vai impactar lá em outras demandas. Então, eu sempre falo, acordo é uma estratégia, não é um chute, né? Outra coisa, né? As pessoas me perguntam, Luiz, em quantas vezes pode fazer acordo? Você já fez acordos muito longos ou você faz mais curtos? Depende do lado que eu estou representando, mas Uhum, assim não há na não legislação há. nenhum dispositivo impondo ou determinando em quantas parcelas um acordo pode ser feito. Eu acho que a gente tem que Exatamente. avaliar a situação concreta, a capacidade financeira da empresa, se aquele Claro. valor dentro de uma prestação mensal vai impactar ou não na empresa. Eu acabei de fazer um acordo aqui no escritório representando um reclamante em que a empresa deu, e era uma empresa pequena, de fato, não tinha condições de fazer de forma Uhum, diferente, em que o valor do acordo foi de R$ 60.000, alto. sendo R$ 5.000 de entrada, que era o que ele conseguiu juntando, e 55 parcelas de 1.000. Nossa. Tá? Então, a moça vai ficar durante 5 anos recebendo R$ 1.000 por mês, e aí a gente, em contrapartida, isso é uma situação interessante que os advogados podem levar em consideração quando for fazer um acordo com essa ampliação de parcelas, que a gente estabeleceu uma cláusula Cláusula penal de penal. 100%. Tá? Então, Exatamente. olha, eu estou te dando a oportunidade de pagar esse acordo em 55 parcelas, 56, né, com a entrada, mas se Uhum. você falhar uma ou duas, você A vai, conta ao fica invés de cara. pagar 60, vai pagar 120. Não Então, tem que é uma ser. alternativa que a gente também pode levar para a Claro, negociação. Né? Eu estou cedendo aqui e lógico. você vai ceder de outro lado, de maneira com que eu possa presumir que tu vais querer cumprir o acordo. Outra coisa que eu achei importante, Luiz, falar é que se você está lá com o seu cliente, seja no virtual ou no presencial, o cliente tem, às vezes, o ímpeto de já querer responder. Não, você sai da sala, você pede licença, você tem possibilidade de sair da sala para conversar no particular com o seu cliente, para auxiliá-lo, né, naquela proposta, naquela decisão, telefonar para alguém. Então, é uma coisa tranquila, não precisa aquela afobação. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que o acordo não precisa ser necessariamente financeiro, né? Você pode fazer entrega de um bem, fazer ou não fazer alguma coisa, a pessoa voltar a trabalhar na empresa. Você já passou por situações assim? Liliana, de entrega de bens, não. Tá? É, Mas é perfeitamente possível. Né? O acordo não necessariamente implica no pagamento de algo em pecúnia. Né? O que eu não, já fiz bastante e inúmeras vezes foi conseguir reintegração de um determinado empregado, e aí, naquele momento, não teve nenhum pagamento em pecúnia. A questão exatamente. que ficou para ser discutida posteriormente era se ele teria direito ou não aos salários vencidos, desde o dia que ele Sim. foi afastado até a reintegração. Mas a Uhum, empresa colocou o emprego à disposição, ele concordou, porque era do interesse dele retornar, ele precisava do emprego, perfeito. e aí perfeitamente isso é plenamente possível. Quanto É, a conversar com as partes de forma separada, eu tenho visto que é bastante eficaz. claro. Na sala de audiências, os ânimos muitas vezes não estão numa situação de normalidade, o empregador se sente injustiçado, o trabalhador acha que foi explorado e não foi reconhecido. Então, tem juízes que eles mesmos tomam a iniciativa de, doutor, o senhor me dá licença um minutinho para eu conversar com o reclamante em separado? Lógico. E aí eu acho, e eu já vi juiz até fazer isso em gabinete. Doutor, posso Aham, conversar com as partes no meu gabinete? Primeiro o sim, reclamante e depois o reclamado? E eu acho uma medida eu bastante também salutar, gosto. porque o juiz, ele pode, sem que esteja pré-julgando o processo, Lógico, aí utilizando das mesmas técnicas que eu falei antes, avaliando, doutor, será que o senhor vai conseguir provar isso? claro. Doutor, se ganhar isso, será que vai dar isso tudo? A Isso demora. que às vezes o cliente, ouvindo aquilo do juiz e tendo confiança no que o juiz está dizendo, Uhum,
pode facilitar e muito, né, a sem elaboração, dúvida. a concretização desse acordo. Sabe que eu faço diferente de você, eu já fiz vários com entrega de bens. Eu fiz um que a entrega fez pouco tempo, era uma máquina de costura, era uma empresinha muito pequena, nós estávamos pela empresa, acho que tinha 4 ou 5 costureiras, e uma entrou em juízo e a empresa estava fechando. E ela falou, Ana, olha, se eu puder levar a máquina que eu usava, eu consigo continuar no meu trabalho. Pronto. Já fiz entrega de carro, já fiz entrega de caminhão, deixar morar mais um tempo na casa que a pessoa, ele era o vigia. Eu já fiz várias vezes com esses outras formas alternativas que não a financeira e as partes ficam satisfeitas. A dúvida é como cobrar honorários, né, Luiz? Aí o advogado que lute. Cobrar honorários é uma arte, né? E É, eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que a gente não se importa com isso, mas, não, acima de tudo, naquele momento, naquele processo, a tua maior missão é satisfazer o teu o seu cliente. cliente, com certeza. Talvez naquele É, momento você perca, mas você vai ganhar a confiança de um cliente para o claro, resto da sua vida, né? Ou ele vai voltar a te procurar, ou sim, ele vai te indicar para alguém. Agora, claro. eu também coloco, Liliana, no meu contrato de honorários, um valor mínimo para que, se não tiver uma condenação em pecúnia, ou se o acordo for feito com meras obrigações de fazer, que eu vá receber um valor. E aí eu coloco um valor realmente pequeno, porque aí eu acho que também não é justo eu trabalhar sem nada receber. Sabe Então que eu eu nunca coloco coloquei, vou começar a colocar. Boa dica, Luiz. outra sugestão que eu faço também, que muito advogado de reclamante não se atenta e só vai dar conta disso lá no processo, é quando há acordos em processos que envolvem anulação de justa causa Uhum. ou pedido de rescisão indireta, porque, além do valor pago na audiência, muitas vezes se engloba no acordo a liberação do FGTS e a liberação das guias do Com seguro-desemprego. certeza. Isso é uma obrigação, um valor que o empregado vai estar recebendo por conta do processo, por conta do teu trabalho, e por isso eu acho que o advogado não só pode, como Eu deve também cobrar acho. sobre essas parcelas. Com certeza. Mas, e aqui vai uma dica que eu acho bastante importante, coloca isso no contrato de honorários. E deixa claro para o teu cliente, quando estiver discutindo esse tipo de processo, que se o acordo englobar essas parcelas, essa Uhum. obrigação de fazer, os honorários vão incidir também sobre essas parcelas. É importante deixar bastante claro, porque depois, se o empregado não entende, você faz um acordo para receber R$ 3.000 e para liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Só que o Uhum. fundo de garantia e o seguro-desemprego, somados, dão R$ 20.000. Uhum. Aí você vai cobrar R$ 600 do que ele recebeu em pecúnia e vai deixar de cobrar 4.000, se o acordo, Pois se é. o contrato for de 20% ou um pouco mais, Sim, por conta de uma fragilidade ou de uma falta de comunicação sua com o cliente, que me parece que é muito possível da gente evitar. A minha dica, eu, claro. eu repito, é Perfeito. deixar essa situação clara para o cliente e trazer no seu contrato de honorários essa previsão para que Sem possa ser dúvida. cobrado honorários sobre essas parcelas também. Outra coisa também que eu já vi dos meus mentorados, dos alunos do curso de audiência, Luiz, eles falam assim, depois que eu saí da sala da audiência inicial, de instrução, eu achei que era um bom acordo, perdi a chance. Tem que lembrar que o acordo pode ser feito em qualquer momento. Basta que você entre em contato com a outra parte, faça a petição conjunta e o juiz vai homologar ou vai chamar as partes e vocês junto, né, para entender aquele acordo e vai homologar. Então não existe aquele bloquinho fechado, não fez acordo naquela oportunidade, não faz mais. E isso eu acho bem importante. E outra, Luiz, eu vejo quando tem colegas de outras áreas que vêm fazer audiência na trabalhista, eles falam assim: o juiz fica pressionando para acordo, toda audiência o juiz fala de acordo. Sim, a lei fala, né? O juiz obrigatoriamente vai tentar uma composição, não é a vontade do juiz, a nossa lei é clara. Então, outros colegas estranham isso e está tudo bem, né? O que mais que você quer colocar sobre esse tema? Mais algum ponto? Ou Só, vamos só encerrando? complementando o que você falou, de fato, o acordo pode ser feito em qualquer fase do processo, inclusive deve ser tentado, como tu dissesse, pelo juiz, Sim, tanto o juiz, e o artigo 764 da CLT, que é a previsão legal para isso, fala que os juízes e tribunais do trabalho. é Então, isso. a gente vê nessa disposição que os próprios regionais podem estimular Claro. a conciliação entre as partes. Aqui no nosso TRT 12, onde eu atuo,
tem o Sejusc de segundo grau. E Aham, muitos desembargadores, quando se trata de um caso mais complicado, remetem o processo para esse Sejusc de segundo grau. claro. E é muito bacana, Liliana, porque daí, nesse momento processual, a gente tem já um lado mais favorecido do que o outro. Porque Lógico. ou eu tenho a sentença procedente, e aí o reclamante fica maior para tentar uma Uhum, composição, ou eu tenho uma sentença de improcedência e a empresa que fica grande para claro. negociar. Olha, então você vai ter que mudar essa decisão para eu ter que pagar alguma coisa. E nesse momento também, levando em considerações a chance de você mudar isso ou não, as provas que você produziu no processo ou não, você tem que ceder um pouquinho mais ou ceder um pouquinho menos. Sim, Ainda vou acrescentar aqui, não só a obrigação dos juízes estimularem a conciliação, é obrigação nossa também, como lógico. advogados, tá? Como atores do processo. Isso está lá no Código do Processo Civil hoje, no Uhum, artigo 3º, que é a obrigação de todas as partes envolvidas no processo estimularem a conciliação, de maneira com que claro que às vezes tem situações por questões sociais, por questões como eu comentei contigo antes de a gente iniciar essa gravação, tem processos que o cliente não quer de jeito nenhum fazer acordo. De jeito exatamente. nenhum. E tá tudo bem? E está tudo bem. E aí eu tenho que respeitar o interesse do meu cliente, mas alertando ele do que pode acontecer naquele processo. Olha, Lógico. talvez o acordo aqui seja bom, mas eu respeito a tua vontade de não querer. A condenação pode dar um pouco maior, Claro. mas também é direito seu de É. eventualmente pagar só na hora da conciliação. E pode mudar de ideia e vai te procurar e vocês falam, voltei atrás, vou fazer acordo e tá tudo bem, Exatamente. né? E para complementar, você falou que o acordo pode ser feito em qualquer momento e muitas vezes o reclamante sai da audiência e fala, poxa, eu devia ter É, feito o acordo. Só que isso. aí a gente tem um problema, né? Às vezes pode a empresa depois não querer fazer mais. Lógico. Ah, isso é importante, não E o, vincula. e, Aquela proposta não e o vincula. inverso é verdadeiro, né? E o Claro. inverso é verdadeiro. Eu estou Boa atuando. sorte, Luiz. Olha, te agradeço muitíssimo. Eu acho que esse tipo de gravação que eu te convido para que a gente comece a divulgar aqui nas nossas redes sociais tem sempre o intuito de auxiliar os advogados mais inexperientes, porque nós também passamos por isso e não tinha ninguém nos ensinando dessa forma que a gente ensina. Né? Então, eu acho que o curso que a gente tem, seja de audiência trabalhista, seja mentorias, consultorias, tudo que a gente faz, auxilia muito o advogado recém-formado, aquele que está começando na esfera trabalhista. Então, te agradeço muitíssimo. Você quer encerrar com alguma última fala, Luiz? Só queria também te agradecer, Liliana, e tu sabes que eu já comentei isso contigo, eu produzo conteúdo no Instagram e a minha ideia sempre foi atingir meu público-alvo, minha persona, que seriam empresas, né? E eu acabo, talvez por um equívoco da minha parte de linguagem, de comunicação, eu tento deixar o juridiquês de lado, eu tento fazer do direito do trabalho uma situação mais agradável, mais leve, mas eu noto que eu acabo atraindo para o meu perfil muito Advogados. advogado. E muito advogado recém-formado, que É, tem as suas dúvidas, e eu adoro trocar ideias com eles, me sim, perguntam as suas dúvidas, eu tento dar um feedback, esclarecer alguma coisa que eu possa ajudar. E nessa troca, eu sempre digo que a gente acaba mais aprendendo do sem que dúvida. ensinando. E isso talvez é muito bacana que a gente possa dar continuidade e abordar outros aspectos dentro da audiência trabalhista, que é um evento tão importante Com e tão certeza. fundamental para o sucesso do processo e para o bom relacionamento que você tem com o seu cliente. Com certeza, e vamos já pedir que quem está nos assistindo que coloque aqui embaixo quais são os temas de maior dificuldade, dúvida, que eu acho que a gente já passou por tudo nessa vida, a gente pode auxiliar. Muito obrigada, Luiz, foi um prazer vê-lo. Bom resto de semana para você e fica com Deus. Valeu, Liliana, obrigado. Boa semana para ti também e até a próxima. Até mais.